Internação forçada de pessoas em situação de rua é aprovada em Florianópolis, Santa Catarina. Vídeo mostra PMs quebrando câmera de monitoramento em comunidade no litoral de São Paulo. Internacional. Estados Unidos vetam pela terceira vez proposta de cessar fogo no Conselho de Segurança da ONU. Se você quer ficar bem informado, esse é o Projeto Ombudsman. Informação é poder. Mantenha-se sempre muito bem informado. Estados Unidos vetam pela terceira vez cessar fogo em Gaza no Conselho de Segurança da ONU. Vamos para o texto. Os Estados Unidos usaram seu poder de veto para rejeitar uma resolução de cessar fogo na faixa de Gaza proposta durante a reunião de hoje no Conselho de Segurança da ONU. Composto por 15 membros, o Conselho recebeu 13 votos favoráveis à resolução, uma abstenção, foi do Reino Unido, e o voto contrário dos Estados Unidos. O voto contrário da representação americana é suficiente para vetar a resolução, porque os Estados Unidos são um dos 5 membros permanentes do Conselho, os únicos com direito a veto. Os Estados Unidos adoram levar a democracia para os lugares, né? Adora levar a democracia para os lugares. Mas a ONU não tem nada de democrático na ONU. Os 5 países que têm direito a veto podem fazer o que eles bem quiserem no Conselho de Segurança, vetar qualquer proposta de cessar fogo, porque eles têm poder de veto. A ONU não é mais a mesma. A ONU de hoje não é a ONU de 1945. Não faz sentido 5 países terem poder de veto. A maioria dos países que votaram a resolução votaram a favor de cessar fogo. Se fosse uma democracia, como a gente acha que é uma democracia o Brasil, como a gente acha que é uma democracia os Estados Unidos, ou como a gente acha que a ONU é democrática, se valesse alguma questão democrática ali, a vontade da maioria se impunha e ia acontecer o cessar-fogo. Mas a ONU, com essa regra antiga do Conselho de Segurança, que os 5 países têm poder de veto, é China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, são 5 países que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Né? Os Estados Unidos, com seu poder de veto, pouco democrático, vai lá e veta mais um cessar-fogo, deixando a população de Gaza, a população palestina, à mercê da morte e à mercê das bombas do Estado de Israel. É bom deixar isso bem claro, que o que acontece ali é um genocídio. A proposta de cessar-fogo foi apresentada pela Argélia, primeira a falar. A representação argelina afirmou que votar contra a resolução implicará, abre aspas, em uma brutal violência contra os palestinos. Votar contra a resolução é um voto contrário ao sonho de uma vida melhor, disse Amar Bendiama, porta-voz argelino. Hoje, cada palestino é um alvo para a morte, extermínio e genocídio. Segundo a falar, a representação dos Estados Unidos rejeitou a resolução. A justificativa foi que um cessar-fogo, nos termos propostos pela Argélia, que não condenou os ataques terroristas do Hamas, atrapalharia as negociações de paz discutidas pelos Estados Unidos, Egito e Catar. E aqui a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que esse ano é ano eleitoral nos Estados Unidos. Vai ter eleição para a presidência da República. E senhor Joe Biden não anda bem, literalmente não anda bem, né? Porque muitas pessoas lá, muitos cidadãos americanos, a oposição tem colocado a discussão de que ele não já está mais batendo bem da cachola e por isso ele não estaria em condições de governar os Estados Unidos. E a população também, de uma maneira geral, vamos dizer assim, né? Parte da população não concorda com a atuação dos Estados Unidos em relação tanto à guerra da Ucrânia quanto o massacre de Israel na faixa de Gaza, porque os Estados Unidos têm diversos problemas internos para resolver e fica colocando dinheiro, fica fazendo investimento em guerra e esquece de ajudar a população que está dentro do país, que é quem mais precisa, na visão dos americanos, e que o Estado americano, né, o presidente Joe Biden, não tem ajudado, tem colocado como prioridade a guerra na Ucrânia, e a guerra na Ucrânia não mais, agora o massacre de Israel na faixa de Gaza. Então, um cessar-fogo liderado pelos Estados Unidos daria um gás a mais para o Joe Biden na campanha eleitoral, né? Seria bom, seria uma coisa boa para a campanha do Joe Biden. Só que enquanto os Estados Unidos, enquanto Joe Biden pensa na campanha presidencial, pensa em não soltar o osso do poder,
A população da faixa de Gaza, a população palestina, continua sofrendo com o bombardeio, continua sofrendo com os ataques que Israel comete na faixa de Gaza. E em função disso, de uma resolução antiga da ONU, Gaza, os palestinos vão ter que continuar passando por uma situação difícil dessa. Diversos líderes mundiais, e aqui a gente não quer fazer juízo de valor se tal líder é bom, se ele é ruim, se é bom ou se é mau, mas diversos líderes mundiais já têm reclamado já há algum tempo, Lula inclusive, de que o mundo de hoje não é mais o mundo de 1945, portanto a ONU precisa passar por uma reformulação, o Conselho de Segurança da ONU precisa passar por uma reformulação, porque senão a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecer. E é importante a gente lembrar, fala-se muito em democracia, né? Os Estados Unidos é o país que fica levando, quer levar a democracia para todos os lugares do mundo. A resolução argelina no Conselho de Segurança da ONU foi aceita pela ampla maioria, mas como os Estados Unidos tinham poder de veto, foi negada. Portanto, é um conselho de segurança que não tem nada de democrático. E aí é uma coisa que não condiz, né, com o que a gente espera, com o que eles vendem e com o que acontece na prática. Então fica aí o questionamento, fica aí uma coisa pra gente pensar, né? Toda a solidariedade ao povo palestino, né? O povo que tá na faixa de Gaza passando por esse momento horrível da história deles, da história do mundo. Uma mudança no Conselho de Segurança da ONU, na resolução do Conselho de Segurança da ONU, é mais do que necessária para evitar esse tipo de coisa. No último vídeo a gente mostrou aí alguns casos de policiais militares fazendo errado o seu trabalho ou cometendo crimes, e inclusive um caso lá de São Paulo, da Baixada Santista, né? E para não dizer que a gente fica enchendo o saco da polícia, olha só o que está acontecendo. Vídeo mostra PMs quebrando câmeras de monitoramento em comunidade no litoral de São Paulo. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que investiga o caso. Imagens que circulam nas redes sociais aconteceram na comunidade da Prainha, em Guarujá, São Paulo. Vamos aqui, ó, mostrar o vídeo para vocês. Matéria do G1. Ó, dá pra ver aqui, tem uns policiais, tem uma pessoa ali que não mostra o rosto. O policial pega uma grade. O outro vem com um pedaço de pau na mão. E aí assim, né, gente, por que a polícia vai tirar a câmera de segurança, né? Por acaso eles vão... É metal, velho. Por que o que eles vão fazer ele não pode ser filmado, entendeu? O policial, ele trabalha... O serviço que ele presta é um serviço público. Portanto, você tem o direito de fiscalizar o trabalho de um policial. Você pode filmar o trabalho de um policial, uma abordagem. É um direito do cidadão filmar uma abordagem policial. Obviamente, né, que você primeiro você tem que preocupar com sua segurança, então não aconselho você sair filmando em qualquer abordagem policial. Mas aí a gente vê nas imagens, ó, o policial, eles se sentem ameaçados, vamos dizer assim, pela câmera de segurança. E aí é no mínimo estranho, né? E aí, vamos continuar aqui no texto? O sistema de câmera de monitoramento aponta que as imagens aconteceram nessa segunda-feira, dia 19, por volta das 16 horas. No mesmo dia, a terceira fase da Operação Verão chegou a 28 suspeitos mortos em confrontos policiais na Baixada Santista. Então, assim, obviamente a gente não tem as imagens dos 28 confrontos que aconteceram para determinar se de fato houveram confrontos. Mas quando a gente vê essa imagem da polícia, que é a polícia que foi designada para fazer essa operação na Baixada Santista, a Operação Verão, tirando a câmera de monitoramento de uma residência que colocou a câmera para procurar atrás de mais segurança, né? E aí quando a polícia faz isso, como é que você vai confiar no trabalho dessa polícia? O que essa polícia faz quando ela não está sendo filmada? Porque se ela está com medo de ser filmada numa abordagem que ela está fazendo, alguma coisa está errada, entendeu? Acho que fica esse o questionamento aqui. E eu volto a bater na tecla do vídeo que eu bati ontem. A Vai se mostra cada vez mais certa no que ela disse, porque a forma como ela retratou os policiais na avenida é a forma como parte da população enxerga a polícia, porque olha o que a polícia faz, tá entendendo? Aí como é que você vai confiar nessa instituição?
Vamos ver aqui o que a secretaria diz, ó. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou ao G1 que as imagens estão sendo analisadas para identificar os policiais envolvidos. De acordo com a autoridade policial, a ação não condiz com a conduta da corporação. Já tem diversas ações, né? São diversas ações que têm acontecido aí nos últimos dias que não condizem com o trabalho exercido pela instituição. Mas quando a gente escuta isso, assim, né, parece que estão contando uma piada, né? Porque a gente sabe o quanto, principalmente a Polícia de São Paulo, o quanto a Polícia de São Paulo é violenta. E esse tipo de coisa só mostra pra gente o quão é necessário a gente discutir, enquanto sociedade, o papel das polícias militares, a desmilitarização das polícias, né? E uma fiscalização que seja mais efetiva, uma corregedoria que funcione, que investigue de fato. E tem uma coisa também importante que muitos militares, a maior parte deles são julgados pela justiça militar, né? E a gente tem uma Constituição que fala que todos os cidadãos são iguais perante a lei, só que o militar ele tem uma justiça só para ele. Por que a justiça do militar tem que ser diferente da justiça que é feita para mim ou para qualquer outro cidadão comum, entendeu? Então o militar tem que estar sujeito à justiça que todas as pessoas estão sujeitas, seja militar do exército, seja militar da polícia militar, enfim. A gente precisa urgentemente discutir um novo modelo de polícia, um novo modelo de policiamento, um novo modelo de segurança pública nesse país, senão a gente está fadado a continuar que aconteça esse tipo de erro policial. Não só desse tipo, como outros que a gente vê em diversas polícias espalhadas pelos estados brasileiros. E a gente tem que continuar lutando por uma polícia que atenda aos anseios da população, que faça um trabalho efetivo e que não fique enxugando gelo e nem fazendo um trabalho de bandidagem, de milícia, que é esse tipo de coisa que a polícia faz, no lugar de fazer o trabalho que ela tem que fazer, que é proteger a população. Agora, Santa Catarina. Internação forçada de pessoas em situação de rua é aprovada em Florianópolis, Santa Catarina. O projeto de lei 19.044 de 2024, que autoriza a internação forçada de pessoas em situação de rua com transtornos mentais ou usuário de drogas, foi aprovado pela Câmara Municipal de Florianópolis na segunda-feira. A votação terminou 17-4 em favor da aprovação do PL, que já havia sido debatido em primeiro turno e agora segue para a sanção do prefeito da capital de Santa Catarina, Topázio Neto. No texto aprovado, a medida aparece como internação humanizada. Olha o nome que eles deram para isso, cara. Internação humanizada é um nome bonito para uma coisa horrível. E a regra poderá ser aplicada em pessoas com dependência química crônica, com prejuízo à capacidade mental, ainda que parcial, que limitem as tomadas de decisões e pessoas em vulnerabilidades que possam causar risco à própria integridade física ou à de terceiros. A regra poderá ser aplicada em pessoas com dependência química crônica, com prejuízos à capacidade mental, ainda que parcial, que limitem as tomadas de decisões e pessoas com vulnerabilidades, que vulnerabilidade é essa? Qualquer, que possam causar risco à própria integridade física ou à de terceiros. Caso a pessoa se recuse a ser internada, a internação humanizada, que é a internação compulsória, poderá ser autorizada por um servidor público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, conforme aponta o projeto de lei. Os votos contrários foram dos vereadores Cíntia Mendonça, do PSOL, Afrânio Tadeu Bopré, do PSOL, Carla Aires, do PT, e Tânia Ramos, do PSOL. Em entrevista à Agência Brasil sobre o projeto de lei, a vereadora Cíntia comentou sobre a reforma antimanicomial que houve no país na década de 70 e disparou. Em debates que fizemos com a população, foi dito, não é uma lei de internação compulsória, isso é uma detenção. Vão prender as pessoas na rua. Não tem um protocolo claro, não diz quais são as regras. Imagina só a cena de pessoas sendo presas, jogadas dentro de um carro do SAMU, sendo levadas para uma cidade vizinha. Florianópolis não tem nem leito para casos de urgência de saúde mental. A gente perguntou também para que lugar seriam levadas as pessoas. Além dos vereadores, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de Santa Catarina se opuseram e afirmaram que o projeto não é capaz de alcançar os fins a que se propõe, além de violar a ordem legal e constitucional.
pelo texto ali, né, parece que o projeto de lei ele não deixa claro quais são as formas, né, qual o parecer técnico tem que existir para uma pessoa ser internada compulsoriamente. Primeiro que o nome internação humanizada é ridículo, é só para tentar vender um nome bom para uma coisa horrível, né? E isso é só uma forma de enxugar gelo em vez de resolver um problema, né? A gente tem que tentar resolver o problema das pessoas em situação de rua criando empregos, tratando elas de uma forma humanizada de verdade, não internando elas compulsoriamente. As pessoas não têm que ser obrigadas a se internarem num lugar para se tratar. Existem outras formas, existem outros métodos que a gente pode começar a atender essas pessoas. Essas pessoas já moram na rua, já não tem uma assistência necessária para viver a vida com dignidade. A sociedade não olha para elas, invisibiliza essas pessoas. E aí, em vez da gente tentar acolher essas pessoas que estão morando na rua, a gente faz o quê? A gente interna elas compulsoriamente, a gente esquece que essas pessoas têm desejo, têm ânsias, têm sonhos, têm experiências de vida, e a gente só quer sumir com essas pessoas. A impressão que dá é que a Prefeitura de Santa Catarina só quer limpar, né, deixar a área central de Santa Catarina, vamos dizer assim, deixar Santa Catarina bonita aos olhos e vai jogar essas pessoas num lugar onde ninguém vai saber onde elas estão. Não existe uma fiscalização robusta para a gente saber quais são as clínicas que fazem um tratamento devido para essas pessoas. O Fantástico, se eu não me engano, mostrou recentemente, já há algum tempo atrás, uma matéria especial, né, uma grande reportagem mostrando como diversas clínicas que se vendiam como clínicas especializadas em atendimento a pessoas usuárias de drogas, como elas tratavam essas pessoas, né? As famílias colocavam as pessoas lá achando que elas iam ser tratadas e se curar do vício, e quando a reportagem foi lá e a reportagem mostrou essas pessoas sofrendo diversos abusos, violências físicas, violências psicológicas, sendo privada de sono, privada de banho, privada de comida, sofrendo tortura, e as famílias sem saber de nada. Não existe uma fiscalização em relação a isso, nem toda prefeitura tem uma estrutura própria para atender pessoas em situação de rua, principalmente igual no caso o texto mostrou pra gente, que o município de Florianópolis não tem leito para atender pessoas com problemas psicológicos, e a resposta, a solução que eles encontram é simplesmente pegar essas pessoas, interná-las compulsoriamente, empurra essa pessoa dentro de uma clínica e pronto, acabou. Ali ela não vai mais ser um problema na sociedade, ali ela pode passar por qualquer tipo de abuso, sofrer qualquer tipo de problema, que ninguém vai estar olhando por ela, ninguém vai estar vendo por ela. É uma pessoa que mora na rua, que não tem contato com seus parentes, a grande maioria dessas pessoas, e aí parece que é só assumir com essa pessoa que vai resolver o problema, quando na verdade a gente deveria estar olhando lá para trás e pensando em gerar empregos, políticas menos invasivas para tratar e resolver o problema das pessoas em situação de rua e pessoas com vício em drogas, né? Mas enfim, a forma mais fácil que essas pessoas acham de resolver esses problemas é tapando o sol com a peneira, é simplesmente sumindo com essas pessoas. E aí fica o nosso desejo de que a Defensoria Pública consiga, com sua ação, reverter essa PL. Ou quem sabe, né, se o prefeito aí, se sofrer alguma pressão política, pressão da população, não assine esse projeto de lei, e aí essa lei não entre em vigor em Florianópolis. É isso, jovens, essas foram as notícias de hoje do Projeto Ombudsman. Continue aqui com a gente para você ficar sempre informado, muito bem informado. Essas foram as notícias de hoje do Projeto Ombudsman. Curta esse episódio, compartilhe e lembre-se, informação é poder, mantenha-se sempre muito bem informado.